Há muitas maneiras de tornar os aviões mais seguros. Por exemplo, eles poderiam ter assentos ejetores para que todos os passageiros pudessem ser resgatados. Na realidade, porém, isso é muito mais difícil do que parece. Se houvesse assentos ejetores, sua viagem seria muito diferente. Todos teriam que ser amarrados em um assento com um cinto para garantir que não cairiam. Depois, seria necessário usar uma máscara de oxigênio durante todo o voo. Uma emergência pode ocorrer a qualquer momento. Além disso, a ejeção em si é uma grande pressão sobre seu corpo. Mesmo os pilotos de caça que estão fisicamente preparados ainda podem sofrer lesões graves. Para uma pessoa comum, esse processo não seria seguro. Portanto, por mais legal que pareça, os assentos ejetáveis não são muito práticos e, na verdade, são bastante perigosos. Ok, pelo menos eles poderiam ter um paraquedas para cada passageiro. Mas isso também não seria muito útil. Parece que os paraquedas podem salvar muitas vidas. Em primeiro lugar, tê-los não é eficiente. Eles são caros e pesados. Portanto, um avião precisaria queimar mais combustível durante o voo se houvesse paraquedas a bordo. No entanto, tudo isso valeria a pena se os paraquedas pudessem fazer uma diferença real na segurança das pessoas, mas não é possível. Os aviões comerciais não são projetados de forma que seja seguro saltar deles, especialmente com algumas centenas de pessoas a bordo. Além disso, os passageiros não são treinados para usá-los. Imagine que há uma emergência. O avião está caindo e 200 pessoas estão tentando lidar com paraquedas pela primeira vez em suas vidas. Seria uma bagunça total. Por fim, não é seguro pular das grandes altitudes em que os aviões voam. Portanto, máscaras de oxigênio, colete salva-vidas e botes são os melhores equipamentos para salvar vidas, e todos os aviões os têm. Você conhece aqueles motores enormes que os aviões têm sob as asas? Sim, olhe para eles. Não parecem nada seguros. Os pássaros podem ser sugados para ali dentro, e isso realmente acontece. Eles poderiam pelo menos colocar uma grade na frente das turbinas para evitar que os pássaros entrem nelas. Acontece que esses motores puxam enormes quantidades de ar para dentro de si, o que é fundamental para que funcionem adequadamente. Quanto mais ar é engolido, mais ar é comprimido, misturado com combustível e queimado. E então, mais ar é empurrado para fora do outro lado, mantendo o avião em movimento. Uma cobertura na parte dianteira seria uma barreira, reduzindo significativamente o influxo de ar, que é crucial para o funcionamento adequado dos motores, e isso colocaria os passageiros em perigo. Mas não fique muito chateado. Os pássaros voam muito mais baixo do que os aviões, portanto, eles só correm perigo por alguns minutos no início do voo, enquanto o avião está subindo de altitude e, no final, quando o avião está pousando. Portanto, pouquíssimos deles chegam a ser puxados e, se isso acontecer, nunca será uma ameaça à segurança dos motores ou dos passageiros. Os aviões também não mudam as marchas como os carros, portanto, tecnicamente, não podem andar para trás. O motivo disso é que os aviões não precisam andar para trás. Eles podem simplesmente dar meia volta e seguir na direção oposta, mas de frente. O único momento em que eles precisam andar para trás é quando precisam chegar ao portão de embarque. E para esses momentos, há ajuda. Tratores de recuo. Esses são pequenos veículos que podem se conectar a aviões e movê-los na direção necessária. Fique atento a eles na próxima vez que voar. Mas tecnicamente falando, os aviões podem retroceder se os motores começarem a empurrar o ar para frente em vez de para trás. Mas isso é muito perigoso para todos os envolvidos. Um dos poucos casos em que eles fazem isso é durante o pouso, para ajudar a desacelerar o avião. Há câmeras na parte externa que permitem que os pilotos naveguem melhor pelas pistas de taxiamento. Elas são especialmente úteis durante manobras complicadas. Mas você sabia que também existem câmeras nas cabines dos aviões? Pode ficar tranquilo, não há câmeras nos banheiros. Mas sim, elas estão lá na cabine, e apenas por motivos de segurança. Os comissários de bordo monitoram para ver o que não é visível de seus próprios assentos. É claro que os comissários de bordo podem verificar tudo apenas andando pela cabine, e é exatamente isso que eles fazem na maioria das vezes. Portanto, as câmeras são usadas principalmente durante a decolagem e a aterrissagem, quando todos, inclusive os comissários de bordo, devem se sentar, pois essas são as etapas mais perigosas de um voo. Observe que é exatamente durante esses estágios que as regras são particularmente rígidas. Todos os dispositivos eletrônicos devem ser desligados ou colocados no modo avião, e os dispositivos eletrônicos grandes devem ser guardados. As cortinas das janelas devem ser levantadas e as mesas dobradas. Os assentos devem ser colocados na posição vertical. É necessário colocar o cinto de segurança e assim por diante. Tudo isso é feito para a segurança e para garantir a evacuação rápida em caso de emergência. Então vamos discutir essas regras.
O modo avião nos dispositivos eletrônicos é importante para garantir que os sinais transmitidos pelos dispositivos não interfiram nos sistemas eletrônicos do avião. Se interferirem, eles bloquearão a frequência de rádio de que os pilotos precisam para receber suas instruções. Você se lembra daquele som de clique que um alto-falante faz logo antes de o seu celular receber uma chamada se os dois aparelhos estiverem próximos? Esse é o som que os pilotos podem ouvir ao se comunicarem com o controle de tráfego aéreo. Guardar dispositivos grandes, como laptops, é importante porque eles podem se transformar em obstáculos se você precisar sair rapidamente do avião em caso de emergência. Todos os caminhos devem estar o mais desobstruídos possível. É por isso que tudo deve ser guardado, os assentos endireitados e as mesas dobradas. Não deve haver nada bloqueando o caminho de ninguém. E por fim, as persianas das janelas. As luzes do avião também são desligadas. Essas duas coisas são feitas para que seus olhos se acostumem com a luz natural do lado de fora da aeronave. Imagine, é noite, acontece alguma emergência e as luzes que foram deixadas acesas se apagam de repente. As pessoas precisam sair o mais rápido possível, mas seus olhos ainda não se acostumaram com o escuro e não conseguem ver nada. Isso atrasará todo mundo. Se as luzes internas estiverem apagadas, as pessoas se acostumarão com a escuridão e poderão evacuar o avião mais rapidamente. O mesmo vale para as persianas das janelas. Se for dia e elas estiverem levantadas, as pessoas estarão acostumadas com a luz externa e poderão evacuar mais rapidamente. Outro motivo é que, quando as persianas são levantadas durante o pouso, as pessoas do lado de fora podem ver o que está acontecendo dentro do avião. Por exemplo, se há fogo ou fumaça e onde exatamente. Dessa forma, eles podem planejar melhor o processo de evacuação. Além disso, você deve ter notado triângulos pretos desenhados acima de algumas janelas do avião. Esses triângulos marcam os assentos de onde se tem a melhor visão das asas do avião. Isso é necessário para que a tripulação encontre o local o mais rápido possível se, em caso de emergência, precisar inspecionar os motores, os sleds ou os flaps. Esse pequeno triângulo economiza muito tempo para a tripulação do avião. Falamos muito sobre emergências, mas elas realmente não acontecem com frequência. É mais perigoso dirigir um carro do que voar de avião, e a maioria de nós entra no carro todos os dias. No entanto, o medo de voar ainda está muito presente e as pessoas podem se tornar supersticiosas. Em muitas culturas, o número 13 é considerado azarado. Portanto, as empresas de aviação que costumam voar para esses destinos simplesmente omitem a fileira 13. É algo simples de fazer, mas pode poupar alguns passageiros ansiosos que por acaso estejam sentados na fileira 13. Em outras culturas, como na Itália, o 17 é o número do azar, e alguns aviões não têm as fileiras 13 e 17. Em aviões que voam para a China, é possível omitir a fileira 14.